Muito boa noite, é muito bom estar com vocês aqui de novo para mais um vídeo. Vamos ler aqui nas nossas Bíblias o livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 12. Êxodo 17, versículo 12. E se você já tem nos acompanhado, inscreva-se no nosso canal, dê aí, já clique em gostei, isso vai ajudar que haja um crescimento na divulgação dos nossos vídeos, e isso nos ajudará, tá bom, queridos? Êxodo capítulo 17, versículo 12, diz assim: Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amém, queridos? Essa é uma passagem razoavelmente conhecida no Antigo Testamento. Moisés, durante a sua jornada pelo deserto com o povo de Israel, eles haviam saído do Egito, da escravidão no Egito, após ficarem um pouco mais de 400 anos no Egito, eles finalmente saíram e estavam indo em direção àquela terra que Deus havia prometido ao seu antepassado Abraão, a Jacó, a Isaac, e eles estão indo em direção a essa terra, e no meio da história, no meio dessa jornada, a Bíblia mostra aqui para nós no capítulo 17 que os amalequitas se levantaram contra a nação de Israel. O povo de Israel era impressionante lá no deserto, eles vinham fazendo coisas grandes, a fama daquilo que Israel estava fazendo se espalhou pelo deserto, e o rei dos amalequitas se levanta, né, contra o povo de Israel. A Bíblia fala Amaleque, né? Não Amaleque, talvez, pode ser que o nome do rei não fosse Amaleque, ou fosse um título daqueles que reinavam com os amalequitas, ou pode ser realmente a nação, né, se referindo a Amaleque como um povo, como se refere ao povo de Israel como Israel. Mas enfim, a Bíblia diz que o rei de Amaleque, ele veio, né, de Refidim, naquele local, para atacar o povo de Israel que estava no deserto. E é interessante que essa é uma primeira vez que aparece o nome de Josué na narrativa bíblica. Você vai lendo a Bíblia, a primeira vez que se refere a Josué é nessa passagem. Então o que acontece? Moisés, ele fala para Arão e Ur para ir com ele naquele monte, para subir no monte, né? Nós lemos aqui que ele foi nesse monte com esses dois homens, Arão e Ur, e Josué ele iria pelejar contra Amaleque, contra os amalequitas. Então ele sobe nesse monte e ali ele vai erguer as suas mãos em direção ao céu. E a Bíblia diz que enquanto ele ficava com as mãos erguidas, o exército de Israel, Josué com seus homens, eles venciam a guerra. E aí, quando Moisés abaixava as suas mãos, eles começavam a perder a guerra e Amaleque prevalecia. Então nós começamos a entender aqui que há algo sobrenatural. Moisés ele teve ali uma direção, um direcionamento de Deus, que erguendo as mãos dele, isso traria vitória à nação de Israel. Nós vemos também Moisés erguendo as suas mãos, erguendo o seu cajado, erguendo o seu bordão em direção ao Rio Vermelho, o Mar Vermelho, desculpe, e ali ele feriu as águas do Mar Vermelho e as águas se abriram. Então nós vemos Deus usando a vida de Moisés de uma maneira sobrenatural. Ele era um profeta do Senhor, ele era um homem usado por Deus como um porta-voz da vontade do Senhor, e Deus fez muitas coisas através de Moisés. Moisés, através das suas atitudes, ele lançou as pragas sobre o Egito, ali o cajado dele se transformou em serpente, Moisés feriu com o cajado a rocha deu água de beber para o povo, e nós vemos mais uma vez agora Moisés na sua intimidade com Deus erguendo as suas mãos, e a Bíblia diz que enquanto as mãos estavam erguidas, Israel prevalecia. Se as mãos dele abaixavam, Israel começava a perder a guerra. E aqui o que nós lemos no versículo 12, diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés aqui, ele já tinha uma idade avançada, ele já tinha mais de 80 anos, e as suas mãos eram pesadas, a Bíblia diz. Ele não conseguia segurar por muito tempo, ficar em pé e segurar. Então eles providenciaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela, para ele cansar menos. Para falar a verdade, qualquer um de nós, se ficarmos com os braços abertos e levantados por muito tempo, nós não conseguimos sustentar o peso dos nossos braços, começa a cansar, né? É uma tarefa difícil. E a Bíblia diz que Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Arão e Ur ficaram segurando as mãos de Moisés.
Arão, nós sabemos que era o irmão de Moisés, né? Ele era irmão de Moisés. E Ur, a Bíblia dá a entender que ele aparece em alguns outros lugares se referindo a Ur, e algumas traduções judaicas diz que ele talvez seria filho de Caleb e seria o marido de Midian. Então, se essa tradição judaica estiver correta, isso não é o que encontramos na Bíblia, mas se essa tradição judaica estiver correta, Ur, ele era cunhado de Moisés, casado com Miriam, sua irmã. Então ali Moisés, naquele momento de necessidade, de fraqueza das mãos, ele precisou desses dois amigos, ele precisou de um irmão e talvez de um cunhado que sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E isso trouxe vitória ao povo de Israel. Nós vemos que Israel venceu a batalha, até escurecer, Moisés ficou com as mãos sustentadas, porque esses dois homens seguraram as mãos dele e eles venceram a batalha. E o que isso pode dizer para nós na nossa vida? Primeiro que nós temos que entender que nós temos que depender de Deus. O levantar das mãos ali de Moisés simbolizava alguém que depende completamente de Deus, estender as mãos ao alto, uma dependência do Senhor, uma fé no Senhor. Eu creio que há algo maior do que eu creio que há algo que vai além da minha inteligência, da minha capacidade de fazer as coisas. Então que eu dependo de Deus. É um ato de estender, abrir as mãos, erguer os braços. É algo que aparece muitas vezes na Bíblia, é um ato de submissão, é um gesto de rendição que mostra que o homem está mostrando para o Pai que depende dele, que busca nele a sua salvação, né? Como diz as Escrituras, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então eu estendo as mãos na direção do Senhor. E nós vamos ver muitas vezes nas Escrituras, nos mostra isso, que a vitória, ela acontece quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos direciona. Então provavelmente o Senhor, através do Espírito Santo, direcionou Moisés a fazer aquelas coisas. E ele ergueu suas mãos, ele confiava em Deus, ele direcionou: Josué, vai para a batalha que eu vou ficar por aqui. É uma posição de intercessão, é como se fosse um ato de adoração, um ato de estender as mãos em direção ao céu e garantir que o Deus que ele confiava queria cuidar daquela batalha. E nós temos que aprender essas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós entramos em situações que é como se fosse uma batalha, que nós precisamos de uma situação e nós precisamos aprender a depender completamente de Deus, a estendermos os nossos braços, a crermos no Senhor. E aí, algo que eu queria falar com vocês, muitas vezes não vai ser fácil. A confiança no Senhor, ela não vem imediatamente, né? A confiança no Senhor não traz a vitória imediatamente. A batalha, ela dura um período, ela dura um tempo. E nós, talvez sozinhos, né, como Moisés com suas mãos levantadas, nós sozinhos não conseguimos, talvez por muito tempo. E essa hora é a hora que nós vamos precisar de intercessores conosco, de pessoas que nos ajudem a levantar os nossos braços, a nos sustentar. Inclusive é interessante aqui a Bíblia mostrar um apoio para eles se sentar. E eles pegam uma pedra, né? Fala que eles pegaram aqui, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele como assento. Nós vamos ver, inclusive, na narrativa bíblica, a figura de uma pedra, ela sendo muitas vezes utilizada, até que ela culmina dizendo que a rocha que estava com eles no deserto, a rocha era Cristo, né? Essa rocha, por exemplo, nós vemos Jacó colocando a cabeça dele numa rocha para dormir. Depois que ele faz uma aliança com Deus, ele pega aquela pedra, aquela rocha, ele coloca como coluna e derrama azeite sobre ela e faz uma aliança com Deus. Nós vemos que Moisés feriu a rocha e a rocha deu de beber ao povo de Israel. Jesus se refere a Pedro e a ele mesmo como uma rocha, uma pedra. A figura da pedra, ela é muito marcante na Escritura e ela nos fala de Cristo. A visão que Daniel teve de que ele viu uma rocha que era desprendida de uma montanha e não foi cortada com mãos humanas, essa rocha veio e dominou toda a terra. É uma figura do domínio futuro de Cristo. Então nós vemos que a rocha era Cristo. Então, simbolicamente, ainda que não seja exatamente isso, nós vemos que muitas vezes nós vamos precisar de um apoio, nós vamos precisar de ter algo onde nós nos alicerçamos, né? Como se fosse uma base, um alicerce que nos sustenta. E essa rocha ali, ela pode ser a representação do que Cristo faz na vida de Moisés. Ele se assenta sobre a rocha, aquilo dá um pouco mais de firmeza para o corpo dele. Duas pessoas, dois irmãos, com a mesma fé, no mesmo propósito, seguram suas mãos, seguram seus braços,
braços e ele vence a batalha. Meu querido e minha querida irmã, a primeira coisa que nós precisamos na nossa vida é ter certeza que a nossa vida está alicerçada em Cristo. E nós precisamos sim de pessoas que nos ajudem, que caminhem conosco, que nos dê as mãos, que ergam os nossos braços, as nossas mãos quando estão cansadas. Eu e você, nós precisamos de pessoas que nos ajudem na nossa caminhada de fé. Isso é importante, isso é urgente na nossa vida. E mesmo que nós nos sentimos às vezes cansados, nós temos que continuar perseverando. Porque assim como Moisés, enquanto ele manteve os braços levantados, quer dizer, enquanto ele confiou em Deus, enquanto ele continuou buscando e esperando no Senhor, a vitória aconteceu. A vitória foi até o final porque ele confiou até o final, ele ergueu os braços dele, mantiveram os braços deles erguidos até o final e a vitória foi certa. E na minha vida e na sua é assim também. Queridos, tenha a fé que Deus é contigo, alicerce a sua vida no Senhor Jesus, busque outras pessoas para te ajudar em oração, conte para outras pessoas o que você está passando, pessoas confiáveis, pessoas cheias do Espírito Santo, peça para que elas te ajudem em oração, ore, confie e não desista, porque vai ter uma hora que parece que o braço cansa, tem uma hora que parece que as mãos ficam pesadas, mas nós temos que continuar confiando. Às vezes você está chegando perto da vitória e desistir é a última coisa que nós deveríamos pensar em fazer. Nós temos que pensar que Deus é conosco, que Deus nos sustenta, Ele envia pessoas para andar com nós e Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós temos tudo. Você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você tem Jesus que te sustenta, que te direciona, então não tem o que perder. Não tem como nós perdermos, é continuar confiando e não desistirmos. Moisés não baixou os braços até o final da guerra, até o final da batalha. Ainda que ele precisou que segurassem os braços dele, ele se recusou a desistir, assim como eu e você devemos nos recusar a desistir. E no final, mais para frente, eles vão chamar aquele lugar, eles vão dar um nome àquele local e a vitória que eles tiveram. Eles falam: o Senhor é a minha bandeira, que trazendo do hebraico para o português ficaria algo parecido como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, a bandeira da vitória, a bandeira da comemoração de que nós vencemos. E eu e você, meu querido, nós temos tudo isso às nossas mãos se nós crermos no Senhor Jesus, se nós confiarmos em Deus e nós fizermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, divulga nas redes sociais, tá bom, meus irmãos? E nós voltamos novamente para um próximo vídeo na próxima terça-feira, né? E eu sei que você pode estar assistindo aí em qualquer dia da semana, mas a próxima postagem é agora, numa próxima terça-feira, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor Jesus, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!